Engenhando Talks. Apresentação: Professor Fernando Lavoie. Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos. Esse é o Engenhando Talks. Meu nome é Fernando Lavoie, sou o diretor do CETEP aqui na Escola de Engenharia de São Carlos. Hoje a gente tem um tema bem interessante, que é acessibilidade pedagógica dentro da universidade. Tenho duas convidadas aqui para a nossa conversa. A gente tem plateia aqui hoje, está lotado a Arena TED. Sejam todos e todas muito bem-vindos. Deixa eu apresentar aqui as convidadas. Gostaria de apresentar primeiro a professora Rosângela Prieto, que é professora doutora da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo. Professora, seja muito bem-vinda. Olá, Fernando. Agradeço o convite. Bom dia, boa tarde ou boa noite para todas as pessoas que futuramente estiverem vendo essa gravação. E boa tarde à plateia que está aqui. Quero agradecer muito a atenção de todos vocês aqui da universidade e dizer do imenso prazer que é, ao ser professora da Universidade de São Paulo, poder hoje estar conhecendo colegas e estudantes, funcionários e funcionárias deste campo. Obrigado, professora. Seja bem-vinda. Também queria apresentar a professora Amanda Ruggiero, que é aqui de São Carlos, do IAL, do Instituto de Arquitetura e Urbanismo, é presidente da Comissão de Inclusão e Pertencimento do Instituto. Seja bem-vinda. Obrigada, Fernando. Obrigada, Rosângela, pela sua presença aqui, o aceite do convite das comissões de inclusão e pertencimento, na figura da Maíra também, que teve a iniciativa dessa conversa, desse podcast. É um prazer enorme. Obrigada também pela presença de todos. Acho que é um assunto que interessa a toda a comunidade, discutir, debater, se aprofundar. E é com imenso prazer que eu estou aqui representando os colegas das comissões de inclusão e pertencimento aqui do campus de São Carlos. E espero que tenhamos uma ótima tarde. Obrigada. Obrigado. Bom, vamos começar então. A plateia, se ao longo da conversa tiver alguma pergunta, pode se manifestar aí e a gente responde aqui. Bom, eu queria começar, professora Rosângela, de uma forma geral. Como é que a gente, aqui da universidade, vai tratar as diferenças na sociedade? E como é que a gente, quais instrumentos, como é que, de maneira geral, a gente vai incluir as diferenças aqui na universidade? Bom, antes de responder a sua pergunta, Fernando, eu quero me apresentar agora com a minha audiodescrição. Sou uma mulher cis, autodeclarada branca. Na verdade, eu sempre brinco, se o IBGE tivesse a categoria rosa, talvez eu me declarasse de outra maneira. Mas sou uma mulher de classe média e, enfim, tenho 1,58 m de altura. Sou uma mulher obesa, com quase 63 anos, há poucos dias de 63 anos. Meu cabelo é completamente branquinho hoje, na altura do pescoço, com um lado um pouquinho mais comprido. Uso óculos de aro preto, é um óculos de grau. Tenho olhos castanhos e não uso nenhuma maquiagem. Hoje estou com um anel, com um cordãozinho, com um brinco, com vestido verde-limão, talvez eu pudesse assim chamar, e de sandália preta. Sou uma mulher sem deficiência. E, portanto, é desse lugar de fala que eu também estou aqui, de alguém que atua na área de educação especial, mas que não é uma pessoa que hoje se coloca na condição de uma pessoa com deficiência. Então, Fernando, agora, de uma maneira talvez não precisa, mas adotando um pouco a linha de perguntar sobre a sua pergunta. Certo? A gente, no geral, tem a impressão de que as diferenças estão chegando na universidade. As diferenças sempre aqui estiveram. As diferenças raciais,
as diferenças que têm uma relação com gênero, né, com sexualidade, enfim. Acontece que, à medida que a gente vai construindo políticas que incentivem e garantam o acesso mais democrático à universidade, nós vamos nos deparando com os desafios. Por quê? Porque nós tínhamos uma universidade elitizada, uma universidade que se pautava em mecanismos seletivos de ingresso, né, que acabavam privilegiando determinado público. Né? E quando a gente vai assumindo que somos uma universidade pública, né, e que temos como compromisso, né, ter o espelhamento da nossa sociedade na nossa universidade, a gente começa a se deparar com esses desafios. E aí, exatamente porque os nossos espaços sociais, também os de fora da universidade, não são acessíveis e não são tão democráticos assim, na nossa vida pessoal, não só na nossa vida nessa instituição, a gente convive muito pouco, por exemplo, e especificamente nesse caso, com pessoas na condição de deficiência. E aí nos parece tudo um grande desafio, pelo desconhecimento. Então, eu vou dizer a você, como é que a gente faz para? Né? Então, a pergunta foi muito específica. Eu diria, assumindo que a gente convive pouco, conhece pouco, tem poucas respostas. E, portanto, nós temos que estudar, construir, avaliar as ações, certo? Constantemente. Porque elas não estão postas, não têm guia, não estão prontas. Mas elas não estão prontas porque essa população também não estava conosco. E estando conosco, nos desafia. Então, quando você diz como fazer, eu já vou iniciar a minha fala dizendo que, no geral, quando a gente vai conversar sobre o assunto, é lançada uma expectativa sobre a área de educação especial, como se também a área de educação especial tivesse um acúmulo muito grande sobre, né, ações favorecedoras à permanência, à participação e à garantia da aprendizagem desse público na educação superior. E não é fato que nós temos. Então, nós estamos também investindo na orientação de pesquisas, nas nossas pesquisas, na construção de respostas. Então, a ideia aqui é um pouco trazer para o diálogo, né, aquilo que a gente pode ter aí já de acúmulo sobre o tema. Mas tem uma coisa na sua fala que é básica, né, que é pensar muito. O que é que nós estamos falando quando dizemos das diferenças na sociedade e numa instituição como é a Universidade de São Paulo? Qual é o grande risco? A gente está usando diferenças, mas, na verdade, está querendo apontar o diferente ou a pessoa diferente. Porque as diferenças, elas são também a riqueza humana nas suas diferentes formas de manifestação. E se a gente usa o termo diferença, né, na verdade, dando o tom de diferente, a gente está correndo o risco de destacar uma pessoa do todo e partindo de um pressuposto bastante equivocado, de que todos os outros, né, são iguais e apenas uma pessoa é diferente. Então, quando nós estamos falando de diferenças, nós estamos falando de um outro conceito. Né? Nós estamos falando de um conceito, né, que vem, eu diria, tomando espaço dos nossos debates e tudo mais, para que a gente possa, de fato, estar compreendendo como
parte, né, da humanidade ter diferentes características. Exato, professora. Aqui na Universidade de São Paulo, a gente, a partir dessa gestão atual, né, do reitor, foi criada uma pró-reitoria de inclusão e pertencimento. E essa diversidade que a professora Rosângela fala pode ser desde um transtorno espectro autista, pode ser uma deficiência física, uma deficiência intelectual, uma deficiência de fala, de audição, de visão, né? E existe, falando em termos, que é importante a gente usar os termos corretos, né? Fala-se muito em adaptação, mas adaptação é diferente de inclusão. E o que as comissões de cada unidade da universidade estão começando a criar são perspectivas de inclusão dessa diversidade de público e não de adaptação, simplesmente, né? Como se fosse algo diferente. Na verdade, a ideia é que a gente inclua na universidade, de maneira geral, sem fazer distinção, né? Para que essas pessoas se sintam realmente tranquilas e com conforto na nossa universidade. Professora Amanda, queria comentar um pouquinho, você que é presidente da Comissão de Inclusão e Pertencimento, né? Como é que você vê isso, essa questão? Porque a gente tem que incluir, então a gente tem que pensar desde uma ementa de um curso, desde um espaço comum, para incluir toda essa diversidade, né? E não é simples, não é uma tarefa simples, a gente está discutindo aqui exatamente com especialistas para aprender, né? E levar para o público em geral, para o nosso público aí, as nossas ideias que a gente vai implantar, né? Bom, Fernando, obrigada, né? Eu acho que assim nós temos muitos desafios, né? E a professora Rosângela falou, acho que muito bem, essa questão, né, desse conceito da diferença, né? Eu vejo uma instância também, eu acho que tem várias instâncias, né? Acho que a instância dos discentes, dos alunos, né? Que eu acho que tem uma outra diálogo, né, de geração, de questões que afloram. Eu acho que tem uma instância dos servidores, numa dinâmica de rotina, de trabalho, de dia a dia. E tem uma dinâmica também dos docentes, pensando na atividade docente, no acúmulo de funções, pesquisa, gestão, né? Então, eu acho que são camadas distintas, né, para a gente pensar programas, atividades, ações que a gente possa trabalhar um pouco essas questões do pertencimento e da inclusão, né? Então, enfim, com os estudantes, eu acho que tem uma abertura da escuta, que eu acho que é a principal, né, tarefa nossa enquanto comissão. E para os servidores também, eu acho que pensar um pouco nessa escuta, de entender um pouco o dia a dia, né, de um trabalho. A gente vê muito o serviço público, né, o trabalho, ele às vezes desgasta, né, e as pessoas estão descontentes, né? Então, eu acho que a nossa tarefa, enquanto Comissão de Inclusão e Pertencimento, é também pensar nessa harmonia do ambiente de trabalho, né, no dia a dia, no respeito, e é uma construção, como a gente estava conversando, né, a construção das relações, né? Eu acho que é importante as pessoas terem essa dimensão de que as relações são construídas dia a dia, né? E talvez na sala de aula, nessa inclusão dessa diversidade, não só adaptação, eu penso que como a professora falou, é uma construção constante, né? Que não tem a receita pronta, cada lugar tem a sua dinâmica, o seu conjunto de pessoas, de tarefas, atividades, né, cotidianos distintos. Então, eu penso que a gente está nesse processo ainda, né? As comissões são novas, a pró-reitoria é nova, são muitos assuntos, né? O espectro é amplo e nós temos realmente, né, assim, aproveitando a professora Rosângela aqui, essa impressão, né, de que a educação especial ela é um campo muito bem definido, muito bem circunscrito e tudo muito bem parametrizado, né? Então, o que é uma coisa, o que a gente tem que fazer, como que a gente deve agir. Então, eu acho que é super confortante a sua fala, professora, de colocar essa dimensão, essa perspectiva de que a gente também não precisa, né,
esperar o Godot chegar para, né, resolver. A gente tem uma dimensão de que a gente tem capacidade de, né, juntos, né, com assessoria, claro, de pessoas especialistas nessas conversas, de construir possibilidades, meios de adequar, e, enfim. E aproveitando um pouco aqui a fala, eu vou colocar um pouco para a professora Rosângela essa pergunta um pouco do conceito, né? O que é, como que a gente fala um pouco dessa visão sobre os conceitos do autismo e esse conceito de acessibilidade pedagógica. Como que visão que a senhora tem sobre isso e agora que a gente trata na universidade? Porque essa é uma questão que a gente também está procurando construir aqui, né, enquanto uma ação prática, respondendo também à questão do Fernando, um programa de acessibilidade pedagógica comum a todas as unidades. E são cursos totalmente distintos, né? A gente tem um curso de humanas, o curso de arquitetura, ciências sociais aplicadas, como a CAPES define, e temos cursos de exatas, das engenharias, do ICMC, né? Então, são alunos que passam por todas essas unidades e têm perfis muito distintos, né? Então, a nossa ideia é um pouco caminhar nessa direção de unificar, de construir uma política comum e conceitualmente, né, entender também um pouco se isso se aplica ou não, né? Eu acho que é uma questão que a gente também se coloca, né? E gostaria de ouvir também a professora Rosângela. É interessante a fala do Fernando, que vai trazendo uma certa inconsistência na utilização de um termo que é adaptar, né? Okay? A Amanda, né, com os desafios de uma universidade que cria, né, uma pró-reitoria de inclusão e pertencimento, com um represamento imenso de demandas, os riscos que a gente vai correndo nesse percurso de construção e o quanto é necessário uma construção coletiva. Estou dizendo isso porque, assim, no campo da educação especial, se a gente for situar um ano marcante em relação a essa perspectiva da adoção de uma educação que seja inclusiva, é o ano de 2008. Está aqui, né, na nossa portinha, bem pertinho. E, claro, que vem aí elevando o número de matrículas na educação básica, nós estamos elevando a taxa de conclusão do ensino médio, e isso vai nos trazendo, né, os estudantes e as estudantes para a universidade. Todas, né? As públicas também. Mas tem algo aí importante, porque, quando a gente fala da educação especial, a gente está falando da categoria de pessoas com deficiência, pessoas com transtornos globais de desenvolvimento. E, mais recentemente, na verdade, após 2013, né, com o novo manual de diagnóstico, né, que é aprovado, vai ser denominado transtorno do espectro autista, né? E a outra categoria são as altas habilidades de superdotação. Eu estou comentando já para dizer, de início, que, pelas perguntas que eu recebi anteriormente e por tudo mais, a gente tem um foco nessa conversa que vai acabar incidindo, né, nos transtornos do espectro autista. Mas a gente não pode esquecer que nós temos um outro público, né, que é elegível ao atendimento pela educação especial, só para a gente situar esse recorte. E aí, tomando como referência, e é bom situar isso, porque, senão, a gente perde a noção de que nós temos que nos responsabilizar e nos implicar, né, no campo da educação especial com várias e vários estudantes, né, não apenas com aqueles aí que estão aí reconhecidos como estudantes com um transtorno do espectro autista. E tem um outro comentário também, que, né, falando de TEA, acho que agora eu vou acabar falando sempre na sigla, tá, que todo mundo já entendeu o que significa, não em termos de conceito, tá, mas em termos do próprio nome.
dizendo que tem algo acontecendo na nossa sociedade que a gente vai precisar ainda pesquisar muito, conversar muito, que é uma profusão de diagnósticos, tanto em crianças muito pequenas, como em adultos já com uma certa idade, né, como TEA. Por que eu estou dizendo que a gente tem que compreender? Porque isso interfere claramente, né, em tudo aquilo que a gente vai fazendo e propondo. Porque é diferente um estudante entrar na universidade quando ele já traz com ele um diagnóstico, né, porque esta manifestação já ocorreu desde a sua primeira infância. E de estudantes que se descobrem, né, no espectro autista durante o processo, né, de frequência na universidade. Então, nós temos já, só para falar em TEA, nós temos 2 públicos que estão em momentos muito distintos, né, porque você estar se descobrindo, né, também é estar pensando como é que é o seu funcionamento, como é que você, né, vai se vendo ao longo da sua história, né, pregressa, em relação a características que hoje são atribuídas ao fato de você estar sendo, né, compreendido ou estar se compreendendo como TEA. Veja que eu não estou nem aí fazendo muita questão de dizer de um diagnóstico, né, porque, na verdade, o que mais nos importa são as pessoas, e você bem falou, né, do acolhimento das pessoas, de como é que a gente trabalha com as pessoas no âmbito de uma universidade, né? Mas, quando a gente vai pensando nisso, né, nós temos, ao termos públicos distintos, nós também temos que problematizar, né, que não há modelo, não pode ter modelo. Né? Com esta diversidade, não pode, ainda que a gente possa ficar bastante angustiado ou angustiada, né, com a ideia de que assim não tem um jeito, né, de fazer que dá certo. Nós temos jeitos de fazer que podem responder a pessoas, mas não a um universo como se tivesse um grupo homogêneo, porque, senão, a gente vai desconstruindo toda a ideia da diversidade, das diferenças, né, e entra de novo no circuito, né, de achar que o humano, né, é um conjunto homogêneo que algumas pessoas se distanciam, e eu não estava querendo falar o termo da normalidade. Essa lógica é uma lógica que não nos ajuda em nada. Mas, quando nós falamos de pessoas com autismo, tem algumas marcas? Tem. Algumas, eu diria, mais comumente se localiza, né, pessoas que, nas interações sociais, encontram desafios. Eu vou falar de uma característica e vou para a sala de aula, e gosto disso. Né? Aí a gente insiste, na sala de aula, num único caminho. Exercício só em dupla, trio, quarteto, quinteto, atividade só em grupo, só coletiva. E a gente esquece, né, que algumas pessoas precisam, né, de uma aproximação do professor para que ela se sinta confortável, vá adquirindo, né, mais condições de trabalhar com o outro, junto com o outro, na execução de uma determinada proposta pedagógica. Então, o fato de uma pessoa com TEA, e, voltando, cada pessoa é única, e, portanto, a gente tem que conhecer, antes de mais nada, cada estudante, dialogar, né? Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco, mas, assim, o fato de ser uma pessoa única significa que nós temos que fazer este investimento, que é um investimento grande, de pensar as nossas práticas considerando diferentes formas de ser. Então, quando se fala também em indicação ou em acessibilização pedagógica, é pensar em uma multiplicidade de caminhos possíveis, e não um único, porque, senão, você vai atingir alguns e vai, em nome, às vezes, de
utilizar a possibilidade da aprendizagem conjunta, tudo mais, excluir algumas pessoas pelo seu funcionamento cognitivo, pela sua condição de interação. Né? Ok? Então, essa é uma característica. A outra característica é da expressão da fala, que, às vezes, não consegue colocar na fala, na sua expressão, tudo aquilo que está sentindo, pensando ou quer defender e tudo mais. Como é que, na sala de aula, às vezes, a gente, né, insiste que todos falem? A gente tem que construir esse caminho. É isso que eu estou falando, para que as pessoas falem. Mas isso também, e é fato, não é uma novidade, né, gente? Porque, assim, dependendo do curso, dependendo de como funciona a dinâmica, ninguém fala. É até propício, né, que o ambiente para essas pessoas, né, não tem muito o que falar. Em alguns cursos, em algumas áreas do conhecimento, em alguns, né, algumas das nossas unidades, é o contrário. Né? A gente incentiva muito mais, mas tem que tomar cuidado, conhecer, né, de perto. Então, são algumas características. Por que eu não estou insistindo em ficar relatando todas as características? Primeiro, porque, ao conhecer cada pessoa, né, a gente vai perguntar para ela como é a sua condição de ser TEA. Agora, professora, como é que a gente tem que fazer para instruir nosso corpo docente? Essa acho que é uma condição inicial para a gente, né? A gente tem que preparar o nosso corpo docente para modificar as condições pedagógicas, né, os seus métodos pedagógicos, de forma a gente conseguir entender uma condição diferente ou diversa de uma pessoa ou de outra dentro do âmbito da nossa sala de aula, né? Como é que a senhora acha que a gente deva começar, né? As comissões de inclusão e pertencimento estão começando, são novíssimas, né? A professora Maíra aí, que virou já minha sócia aqui do podcast, né? Tem a professora Amanda aqui, da nossa parceira aí do Instituto de Arquitetura e Urbanismo. A gente tem que ser preparado, professora. Principalmente a gente aqui da área de exatas, da engenharia, né? Que é aquela aula tradicional em que o professor fala, o aluno escuta e anota e faça o menos barulho possível, né? Mas mesmo quando a gente vai aqui, o CETEP tem a incumbência de divulgar e ajudar a aprimorar as metodologias ativas de ensino, por exemplo. Mas a gente tem que, dentro dessas metodologias ativas de ensino, a gente também tem que inserir alguns ingredientes para que o professor, o docente, tenha a capacidade de entender isso, né? Deixa eu só aproveitar a pergunta do Fernando. Esses dias eu me deparei com uma situação, a senhora falou agora, eu falei, será que eu fiz o exercício em dupla? Vamos fazer em dupla. Aí um aluno falou assim, não, eu estou sem dupla. E eu procurei e achei outra dupla. Então, assim, agora, será que essa pessoa tinha uma dificuldade realmente? Quer dizer, como é que a gente trata? Porque também tem uma outra coisa que é um conflito, e aí é uma questão mesmo. A ideia é a gente tratar, a ideia é que a gente seja democrático no sentido de dar as mesmas condições para todos. Então, se o trabalho é em dupla ou é em grupo, todos têm que fazer igual. E aí existe, né? Como que a gente fica, né? Eu acho que essa sensibilidade, mas é um desafio, né? Então, mas olha que interessante. Não sei se eu vou inverter a lógica. Depois você me relembra, né? Eu costumo estar sempre com um papelzinho e uma caneta nessas horas para me ajudar a lembrar das perguntas, né? Então, tem algo na sua fala que é do preparar, que eu quero voltar, e tem algo da sua fala que me parece estar anunciando, ao menos neste momento, um certo desconhecimento da turma. Sim. Ok? Não é? Porque a sua pergunta, será que colocar em grupo e não ter o grupo era só uma questão de eu não conseguir encontrar uma parceira ou um parceiro, ou tinha aí elementos do tipo minha dificuldade de, né, fazer isso? Por que eu estou chamando a atenção? Né? Porque eu acho que a gente tem que construir, talvez, fluxos de informação
dentro de uma instituição como a nossa, para que um professor, ao entrar na sala, tá, saiba, né, sobre a sua turma, ou tenha o apoio da formação continuada para saber mais sobre a sua turma, tá, e, com isso, com estas informações, instruir o seu planejamento. Então, o que eu estou querendo dizer? Claro que sempre, né, e isso é condição não negociável, se teve um ingresso de um estudante que se coloca na condição de TEA, ou se descobriu na condição de TEA e neste processo, tal, não se pode divulgar para docentes ou para qualquer, se a pessoa não estiver de acordo. Então, estando de acordo, os professores têm que ter um fluxo a ser construído, né, entre vocês, que possa dizer, o Fernando vai entrar, eu, né, vou entrar na sala, e o Fernando também, e você também, numa mesma turma, este semestre, uma turma que tem um estudante que se autodeclara TEA. Resolveu? Não. Mas, claro que não resolveu. Sabe por quê? Porque ainda nós não sabemos quem é esse ou essa estudante TEA. Porque se tem estudante TEA que não precisa de apoio. Okay? Não precisa que você faça nenhuma intervenção. Porque não é assim que ele se coloca. Ele tem questões que podem estar em outra dimensão que não seja a da universidade, a do curso de graduação. Então, se eu sei que tem um estudante, que outras informações a universidade, a faculdade ou a unidade pode reunir sobre esse estudante. De tal forma que nós, então, entrando na sala de aula, sabemos que ele quer ser identificado, porque ele se autorizou, e aí eu posso conversar, e mais especificamente sobre a minha disciplina, o meu planejamento, que está sendo construído, né, e que pode ser refinado, que pode ser aprimorado, né, considerando questões que ele possa nos informar. Por quê? Porque o meu planejamento pode ser uma barreira para esse estudante. Né? A maneira como eu construir pode ser uma barreira. A tua pergunta tinha a ver com isso. Será que exigir, numa determinada atividade, a composição de dupla para realizar a tarefa não se transformou numa barreira para alguns estudantes? Okay? A própria forma como a gente apresenta a atividade pode nos trazer essa informação. Mas ter informações anteriores, eu acho que é fundamental para que a gente consiga conduzir o processo. E aí nós estamos falando, né, de como a gente vai se preparando. Então, eu estou falando para a unidade, mas estou falando com base em experiência, leituras e tudo mais, o quanto é necessário que a gente construa esse fluxo para as informações, né, chegarem. Do mesmo jeito, estudantes precisam saber a quem recorrer. Entrei na universidade. Oi, sou uma pessoa com TEA. Oi, faço o quê? Porque são as duas condições, né? Então, são funcionários, eu acho que na sua fala tem uma coisa muito importante, né, que eu vou chamar de trabalhadoras, e aí tem as trabalhadoras e os trabalhadores da categoria docente, da categoria técnico-administrativa, mas é disso que nós estamos falando, e discentes. Né? Nós não podemos perder isso nunca de vista quando a gente está falando em formação. Mas a gente precisa ter clareza da construção desse fluxo. E agora, talvez, eu chegue na sua pergunta. Nós não precisamos estar preparados. Nós precisamos ter a consciência de que a profissão professor exige investimento em formação contínua. Investimento meu e investimento institucional. E agora eu vou dizer por quê. Né? A ideia de preparação me remete, às vezes, a estar diante de uma situação, em parte, previsível. Me preparo para o ataque, me preparo para a defesa, né? Me preparo. E não é bem isso, porque a relação ensino-aprendizagem, a relação pedagógica, ela é
uma descoberta, uma experiência em cada momento. A gente é que não olha para isso e parte de um pressuposto de que a gente vai entrar, todas as turmas são turmas, todas as práticas são práticas, eu posso dar a minha aula do mesmo jeito para toda e qualquer turma, porque, afinal de contas, eu domino o conteúdo e eles têm que assimilar. Esta relação nos joga numa cilada, percebe? Então, o que eu não estou negando de maneira nenhuma a necessidade do acesso ao conhecimento, né? Mas eu estou dizendo, a formação é uma formação contínua. Não esqueçamos, eu venho de uma faculdade de educação, então eu dialogo, porque você comentou, né, nós somos, né, engenheiros, nós somos profissionais de outras áreas, né? Não a totalidade, mas, enfim, isso traz marcas, né, na compreensão, inclusive, desses processos. Então, é preciso ter política de formação que seja contínua. Não tem um texto que eu conheça, né, e que tenha aí densidade na discussão, que, em algum momento, não vá falar, tanto para a educação básica como para a superior, na necessidade da formação. Acho que, às vezes, peca um pouco, porque fala da formação do professor, mas não do professor de educação especial. E eu sempre defendi que este também é um professor, né, em condição de aprendizagem, dado que nossa história era uma história de atendimento separado desse público, né? Originalmente, a gente fazia, né, toda uma substituição do ensino, e hoje nós estamos, né, dentro do ensino comum. Então, você diz assim, continuando, né, você pergunta assim, o que fazer? Né? Então, eu acho que tem... Olha, eu estive com vocês numa conversa online. Acho que tem pessoas daqui extremamente engajadas, né, e preocupadas com essas questões. Este movimento aqui, ele é expressivo. Claro que nós não estamos comparando com a totalidade de pessoas, senão a gente não faz, mas ele é um movimento expressivo. Né? E tudo que a gente vai lendo, estudando, vai nos dizer que é um processo contínuo, progressivo e com diferentes estratégias de formação. Não dá para fazer isso e não ter mais. Okay? E não dá para pensar só neste modelo, né? Tem que ir pensando, e por que tem que ser progressivo? Porque a gente vai se fazendo perguntas diferentes a cada momento. Já não são as mesmas perguntas que vocês se fazem hoje, das perguntas que vocês se fizeram na primeira conversa online que nós tivemos. Claro que não, né? Porque os desafios, os meses, as experiências, elas já são outras. Não sei se eu cheguei naquilo que você queria, Fernando, mas não há modelo, mas, de fato, é ter uma política de formação. Excelente. Porque tem que mudar a cultura que sustenta a nossa prática pedagógica. Não é uma questão técnica, é isso que eu... Não é só uma questão técnica, é como é que a aprendizagem humana, para mim, ocorre. Porque, se o meu pressuposto é de que a aprendizagem humana ela é feita por assimilação, o método tradicional daria conta. Porque ele se baseia na ideia da transmissão e da assimilação, porque ele se baseia na ideia de um ser humano que vai sendo marcado pelas experiências externas a ele, como se ele não tivesse papel na aprendizagem. Quando eu adoto outras fundamentações, e aí são as abordagens interacionistas, vem Vygotsky, Piaget, Vallon, né, okay, Montessori, mas você vai tratando de pessoas que consideram o ser humano um ser que produz conhecimento, nós estamos falando de uma outra relação. Nós estamos falando de uma relação que até você pode ser alguém que conduz o processo, traz as informações, mas você considera
o conhecimento anterior dessa pessoa e o processamento das informações por essa pessoa. Por isso que não dá para ser uma via de mão única de você, professor, para os outros. E isso muda essencialmente aquilo que vocês estão falando para pensar no quê? Na acessibilização pedagógica. Porque já não dá mais a resposta de ser, né, de conduzir o processo, né, todo a partir da sua única referência. Não dá. Agora eu vou dizer para a Teia, onde é que conduz isso que eu estou falando? Né? Porque é a relação que eu estou tentando fazer, pelo menos. Né? A gente diz outra característica, tá? Que pessoas com TEA, sempre sem generalizar, mas têm hiperfoco. Okay? Tem centros de interesse. E isso, na educação, às vezes, leva a uma certa dispersão. Por quê? Porque se o que está sendo falado não é parte do meu interesse, só TEA, tá? Nós não. Só pessoas com TEA. Fiquem tranquilos, calmos, porque, claro que não é, mas tem uma característica mais marcante. Tudo bem. Você está nessa ideia do hiperfoco. Não é do meu interesse. Então, eu disperso, certo? Eu não me foco. Então, o que pode, inclusive, ser feito? Bom, por que também não potencializar na criatividade, na aprendizagem, um tanto desse hiperfoco, desse interesse? Porque a gente tem aí um pressuposto de que, se o estudante está fazendo engenharia, ele vai sair com conhecimento de todas as áreas, de todos os componentes curriculares, né, da mesma maneira. Pressuposto equivocado, a gente sabe disso, né? Porque, no fundo, o que eu estou querendo dizer é que a gente também conduz o nosso processo de formação cada vez mais à medida que a gente caminha, né, num curso de graduação, ou mesmo de pós, tal, para fazer o encontro, né, do conhecimento com o centro de interesses nossos. Então, é interessante pensar que algo que caracteriza, de alguma maneira, o que é uma pessoa com TEA, ou algumas das pessoas com TEA, poderia ser pensado a favor, né, da própria pessoa e a favor do nosso trabalho. Inclusive, chamando para pesquisa, envolvendo, certo, né, essa pessoa com tantas atividades que tem na universidade. Descobrir, né, o foco é esse, descobrir, porque às vezes não é na unidade que ele está vinculado, mas ele pode se vincular a uma outra unidade e encontrar um caminho. Tal. Vai continuar fazendo todas as disciplinas. Não é que eu estou falando que não vai fazer, não é isso. Vai fazer todas as outras disciplinas, tal, vai, né, a gente vai procurar responder às necessidades, mas pode, né, perceber a riqueza desse processo. Para isso que eu preciso conhecer muito bem o estudante. E só para finalizar, eu vou dizer a vocês também, lê do engano, se a gente achar que ingressou na universidade ou se autodeclarou, né, ou passou a se autodeclarar como TEA, será assim sempre. O que eu estou querendo dizer é que a gente precisa, periodicamente, escutar o estudante, a estudante, conversar todo semestre com os docentes que vão estar, né, trabalhando com aquele estudante, porque a gente muda, as pessoas mudam. Eu tive uma estudante que, lá na Faculdade de Educação, no curso de Pedagogia, eu dei aula para ela, ela estava no 3º semestre, depois eu dei aula no 5º semestre, e agora ela está no 8º semestre, e ela está como IC comigo. Ela é uma outra pessoa. Este percurso dela, uma estudante, claro, né, inclusive, no caso dela, com diagnóstico, anda com cordão de TEA, tem lá um coletivo que ela participa e tudo mais. Mas é uma outra pessoa. Como é que eu percebo? Hoje ela me olha. Ela consegue manter o olhar. Ela não fazia isso no começo.
Tá? E por isso que eu estou falando, a gente fixa, né, a pessoa numa determinada funcionalidade. E não é verdade que é assim. Né? Eu não sei vocês, principalmente quem é docente daqui, mas quando a gente tem disciplinas no primeiro ano e depois está lá no último semestre, muda tudo. Eu vou para uma outra área, que são as relações étnico-raciais. O cabelo solta, certo? Né? A roupa vem para frente, o orgulho, né? A postura ereta, a postura que olha, né, para frente, porque está se identificando, está se reconhecendo, está construindo uma identidade. E é isso com as pessoas. Nós tomamos como referência jovens que entram muito cedo na universidade e passam, às vezes, 5, 6 anos. 5, 6 anos de uma vida é bastante. Então, também não adianta. Eu sei, né, uma informação do João ou da Maria no primeiro semestre. Bom, eu tenho que saber no segundo mais um pouquinho, no terceiro e depois mais um pouquinho. Porque, se a gente não constrói esse fluxo em que a memória do processo vá sendo registrada, a gente pode perder detalhes. A gente tem muita orientação para a educação básica, né? E a gente esquece, às vezes, que a educação superior é só mais um nível de educação. Porque isso é muito instruído na educação básica. Quem já deu ou trabalha na educação básica, a gente fala o quanto é importante fazer relatórios, que são relatórios que registrem o processo. É a mesma coisa, né? Okay? São os professores registrando sobre o processo daquele semestre e é o estudante registrando como foi o processo naquele semestre. Chega. Okay. Eu vou aproveitar. Depois a gente tem algumas perguntas aqui. Não sei depois se a gente tem mais. Eu vou só aproveitar o gancho, eu já te passo para a próxima pergunta. Um pouco sobre essa ideia das tecnologias, né? Você falou muito, eu acho assim, um foco muito nessa atenção do ser humano, né? Nessa sensibilidade do docente, do olhar, dessa aproximação. E aí a gente pergunta um pouco sobre o uso dessas tecnologias hoje novas de aprendizado. Como que a senhora vê, né? E se essas tecnologias podem apoiar ou não a aprendizagem dos alunos, né? E se existe alguma maneira de abordar melhor essa questão e como esses ambientes, né? E se os ambientes de aprendizagem podem ser mais inclusivos ou não, usando tecnologias ou não, assim, como que a senhora vê esse aspecto, assim, como que a gente pode tratar isso? Eu vejo um caminho inicial com a pessoa junto. Porque, assim, tecnologias assistivas, é assim que a gente chama, né, que vai desde um tablet que dá acesso a um determinado software, a um determinado programa, mas ele pode ter ampliação de letra, contraste e tal, porque aí nós não estamos falando só na pessoa tema, nós estamos falando de baixa visão, a gente pode estar falando, né, dos softwares que fazem leitura de texto, a gente pode estar falando de uma série de coisas, até questões, às vezes, mínimas. Você usar um abafador, né, para suportar intervenções sonoras dos nossos ambientes, porque isso também pode causar estresse, pode, né, desestabilizar algumas pessoas, inclusive pessoas com TEA. Algumas pessoas, né, com TEA. Mas, então, não tem como você definir, olha, vou usar isto. É com a pessoa. É isso que eu falei, é importante você criar esse fluxo de informação, porque também você pode descobrir que uma determinada pessoa ela precisa, por exemplo, usar o computador o tempo todo, porque é este o tipo de interação que faz com que ela consiga fazer registros, faz com que ela consiga, né, ter uma sistematização e, inclusive, orientar a sua própria dispersão, né, para um determinado foco, né, de registro daquilo que você está falando. Mas o caderno não é a mesma coisa? Não, as coisas funcionam diferentes, né, de maneiras diferentes para as pessoas.
Então, é com a ou o estudante que a gente vai descobrir. E pode ser que a ou o estudante não conheça, e aí entra o nosso papel. O que eu posso apresentar de possibilidades na aula? Porque não é todo mundo que teve contato com tablet, com notebook, com abafador, com tudo isso. Mas nós temos na literatura, e nós temos, às vezes, muito fácil de encontrar, e aí eu vou pedir para a Maíra, eu já fiz uma certa curadoria de materiais produzidos por universidades que a gente já os toma como de melhor qualidade ou mais completos, tal, que vão falando um pouco de acessibilização de material e tudo mais, para passar para vocês aí criarem um drive coletivo, enfim, a partir, talvez, da CIP, enfim, né? Aí vocês encontram aqui o caminho para trabalhar com isso. Então, quando se fala em tecnologia assistiva, nós estamos num mundo em que, cada vez mais, né, você utiliza. E você tem coisas que são simples hoje, né, que é falar e o aparelhinho digita para você. Né? Então, nem necessariamente você precisa, né, estar escrevendo. Então, você tem uma relação, né, que é com a tecnologia, mas que tem caminhos distintos. Agora, é interessante, né, porque você... Olha como o desafio para a educação especial é enorme. Eu dou uma disciplina que eu tenho são 2 disciplinas, uma é só de estágio. Então, eu acabei de ler relatórios e relatórios de estágio das estudantes da pedagogia. E aí, num movimento inverso a esse, né, uma escola construindo, na educação básica, Funde 1, construindo caminhos para separar um pouco o estudante, criança, da dependência da tela. Por quê? Porque ele fica tanto tempo no celular, em diferentes ambientes, e depois vai com um tablet para a escola, que você não consegue trabalhar. Então, eles estão fazendo um processo, certo, de distanciamento, trazendo ele, descobrindo, né, foi isso, outro foco de interesse para você fazer como é que a gente chama? Não é nem a transição, mas você, um período com o tablet e o outro período nessa outra atividade que não tem tela nenhuma, para ir aumentando o tempo, intercalando. Era isso que eu queria lembrar. Né? Aumentando o tempo, desculpa, gente. Aumentando o tempo, né, longe da tela, para você conseguir trabalhar outras atividades possíveis, porque aí a atenção fica só na tela. Nada que o professor fale, nada que a turma comente, né, chega a este ou esse estudante. Eu estou dizendo isso porque, de um lado, vocês estão me perguntando como usar a tecnologia, e eu estou dizendo a vocês, a tecnologia também traz desafios. Porque, se é demais, né, isso pode atrapalhar a vida da pessoa. Não estou falando aqui de adultos. Eu dei um exemplo de criança, mas só para dizer para a gente como isso é, né, de fato, sério na nossa vida, né, e está assumindo papéis distintos. Tá? Quero agradecer muito, né, ter tido essa oportunidade de ser provocada por cada um e uma de vocês. Obrigada. Bom, agradeço a professora Maíra aí por ter organizado esse papo, um papo profundo, né, que a gente precisa ter na universidade. Agradeço a plateia, que está representando a comunidade USP, não só a comunidade USP, né, que tem discentes, tem docentes, tem técnicos administrativos, tem também o pessoal de fora das universidades amigas nossas aí. Queria agradecer a professora Amanda pela parceria aqui para entrevistar a professora Rosângela. Professora Rosângela, muito obrigado pelo papo. E, bom, é isso. Esse foi o Engenhando Talks. Até a próxima. Obrigado.